Esse vai ser um quadro no qual nós falamos sobre personalidades de sucesso, por exemplo, estudando pessoas como Albert Einstein, Carl Friedrich Gauss e diversas outras pessoas, nós conseguimos entender por que elas chegaram aonde elas chegaram. E não tem melhor forma de entender e você mesmo conseguir alcançar coisas tão parecidas quanto essas pessoas se você entender a vida delas, ou quase isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like para chegar para o máximo número de pessoas possível e também mostrar pra gente que você gosta desse conteúdo e que a gente deve continuar fazendo mais vídeos nesse estilo. Solta a vinheta. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse é o Vetor. Albert Einstein nasceu em 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha. Ele foi criado pelo seu pai, Ernst Einstein, e sua mãe, Pauline Einstein, os quais tiveram mais uma filha, um ano depois, ou seja, apenas ele e sua irmã. Apesar de bem agitado, o pequeno Albert nasceu como uma pessoa normal aos olhos de sua irmã e seus pais, que nunca enxergaram ele como um gênio prodígio quando criança. Aos 5 anos, Albert Einstein começou a estudar numa escola primária católica, e aos 6 já estava tocando violino pela influência de sua mãe. Einstein estudou nesse local até os 8 anos, quando foi para o ginásio Luitpold, que hoje tem o nome de ginásio Albert Einstein. Sua família, um ano depois do seu nascimento, se mudou para Munique para abrir uma empresa. O seu pai era engenheiro elétrico e o seu tio também. Eles abriram uma empresa chamada Electronics Fabrik, o qual usava a corrente contínua nas suas ideias e invenções. Ou seja, a empresa fabricava equipamentos acionados pela corrente contínua. O seu tio Jacob, que era engenheiro e um estudante de medicina, jantavam na sua casa uma vez por semana, por isso Albert recebeu grande influência dos dois. Eles incentivaram a sua curiosidade inerente e insaciável, de todos os modos. Talmey, o estudante de medicina, trouxe um dos livros que Albert Einstein mais gosta, chamado Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Em 1894, a empresa do seu pai faliu por causa da corrente alternada. Isso fez com que a empresa dele falisse e eles tivessem que mudar de cidade. A família do Einstein, em busca de novos negócios, teve que se mudar para Milão. Einstein foi o único da família que acabou tendo que ficar em Munique, pois seu pai queria que ele acabasse seus estudos no ginásio Luitpold e se formasse em engenharia elétrica. Ou seja, eles foram para a Itália. Mas Albert não conseguia lidar com a autoridade do colégio, pois ele era bem militarizado e o método era bem decoreba. Ou seja, enquanto os alunos eram pedidos para eles decorarem seno do arco duplo, seno do arco triplo e decifrar e falar o teorema em voz alta, Albert ficava apenas sentado, olhando para cima e imaginando como a luz se propagava e como as coisas aconteciam, como o tempo passava. E direto era chamada a atenção, acabava sofrendo demais nesse colégio. Ele chegou a pedir para ir com a família, só que eles não deixavam, queriam que ele acabasse os estudos lá em Munique. Depois de um tempo, a família estava em Paiva, na Itália, e agora Albert conseguiu, usando um atestado médico, meio que dizem que provavelmente era falso, pois ele não tinha nada, convenceu a família que ele iria para lá, e ele acabou ficando com a família por um tempo nesse lugar. Foi nesse pequeno tempo com a sua família em Paiva que ele escreveu um ensaio sobre o éter num campo magnético, a investigação do éter no campo magnético. No final de 1985, com 16 anos, Albert Einstein prestou a prova para outro instituto. Então ele acabou prestando a prova para a Escola Politécnica Federal da Suíça. Mas ele acabou não passando, ele não atingiu o padrão em diversas disciplinas. Só que ele foi muito bem, excepcionalmente bem, em matemática e física. Dizem que a nota dele foi tão boa em matemática e física que o diretor da escola politécnica chamou ele para uma conversa. E aí ofereceu estudos para ele em outra escola até ele adquirir mais conhecimento nessas outras áreas que ele precisava para entrar na universidade. Então entre 1985 e 1986 ele frequentou a escola na Suíça chamada Aarau para acabar o seu ensino secundário. Albert acabou frequentando a casa do professor Joseph Windler, porque ele não tinha onde ficar, então ele acabou se hospedando na casa desse professor. Ele acabou se apaixonando pela filha dos Windlers. E a irmã, Maja, sua irmã dele, né, chamada Maja, eu não sei se eu citei o nome dela, ela acabou casando com um dos filhos, né, desse professor, chamado Paul. Albert também, para não fazer o serviço militar, ele acabou renunciando da cidadania alemã, com a ajuda do seu pai. Agora Albert, com 17 anos, conseguiu ser aprovado na escola politécnica com um ano a menos que a maioria das pessoas que começou a cursar no mesmo período que ele. Então ele matriculou-se nesse curso para fazer durante 4 anos e obter seu diploma como professor de física.
Einstein era um estudioso, então ele gostava de discutir sobre ideias totalmente diferentes. Por ser um físico, ele gostava de discutir ideias sobre o universo, sobre o tempo e outras diversas coisas. Por esse motivo, durante sua graduação, ele acabou conhecendo Milena Maric, que era uma excepcional estudante, né, de física, estudava, e uma das únicas mulheres. Por esse motivo, eles acabam tendo muito a ver, e ele acabou se apaixonando por ela. Eles acabaram ficando juntos, e ele acabou abandonando a última relação que ele tinha. Existe uma série bem interessante, que depois vocês podem procurar, a gente vai deixar o nome na descrição. É Genius, o nome que retrata a vida do Einstein, no caso. E, pelo menos, em alguns lugares dizem que ele não frequentava muitas aulas. Como eles se apaixonaram, ele acabava meio que estudando por fora, e ela também. E no final ela acabou sendo reprovada por conta de alguns problemas. E ele tinha diversos problemas também com professores, pois teve um episódio, no caso, que tem o tubo de Kant, que é aquele tubo que você aumenta a frequência e você vê as ondas se formando com um pozinho que eles deixam. Deixam algum pó branco para formarem as ondas e você vê a interferência, no caso, sendo formada. Então, como ele era muito curioso, ele acabou aumentando demais esse equipamento e acabou explodindo, o equipamento pegou fogo, alguma coisa assim. Então ele acabava fazendo algumas coisas meio desagradáveis e os professores não gostavam muito dele, então ele não tinha uma boa fama. Por esse motivo até, falando que foi muito difícil ele conseguir um emprego e uma oportunidade depois, porque tinha um professor que pegava muito no pé dele pelas coisas que ele fazia. Houveram diversas alegações que Maric, a sua esposa, né, com quem ele se casou, fez diversas contribuições para o seu trabalho de 1905, porém não tem nada confirmado, mas dizem que ela era muito boa realmente em matemática, tão boa quanto ou até melhor que ele em alguns momentos, então ela com certeza deve ter ajudado no trabalho dele, pelo que dizem. Eles se casaram em 1903, em Berna, e em 1904 nasceu o primeiro filho do casal, Albert Hans. Na verdade, Hans Albert, né? Senão ele seria japonês, provavelmente. O casamento não parece ter sido muito feliz, porque Albert escrevia diversas coisas, no caso, para sua ex-namorada, a Marie. Em 1910 eles tiveram outro filho, Edward. Einstein, por não ter muita oportunidade, teve que começar a trabalhar num escritório de patentes, no qual ele ficava lá nesse escritório patenteando coisas que estavam sendo inventadas. Ele odiava esse trabalho e arranjava vários problemas enquanto ele tentava criar coisas novas na física e pensar em ideias mirabolantes. A vida de Einstein ainda, pelo menos pessoal, foi muito complicada. Ele ainda terminou, acabou se separando e acabou tendo uma relação com a sua prima. Então, se vocês querem saber sobre mais, a gente vai deixar saber mais sobre a vida dele pessoal. A gente vai deixar nessa série que é muito interessante e falar um pouco agora sobre os feitos acadêmicos dele. Em 1901, assim que o Albert Einstein adquiriu a nacionalidade suíça, ele publicou um artigo depois chamado Conclusões sobre os Fenômenos da Capilaridade. Esse foi seu primeiro artigo publicado quando ele tinha apenas 22 anos. As pessoas que leram ficaram impressionadas, porém, como ele não tinha ainda um nome, não deram muita atenção para ele. Pouco tempo depois, ele começou a fazer seu doutorado pela Universidade de Zurique. E no seu projeto de doutorado, ele estudou as forças moleculares em gases. Einstein concluiu a sua tese em 1905. O mesmo ano chamado Ano Milagroso, Ano Meticuloso, onde ele criou algumas outras coisas bem importantes para a física. Nesse ano ele publicou 4 trabalhos revolucionários, um sobre o efeito fotoelétrico, outro sobre o movimento browniano, ainda a relatividade especial e a equivalência entre massa e energia. Quando ele era promovido no escritório de patentes, ele conseguiu seu título de doutor e também conheceu o Max Planck, que ficou muito entusiasmado com o que o Einstein usou, porque ele usou a própria teoria do Planck, né, para montar suas equações do efeito fotoelétrico. Então Planck ficou entusiasmado e achou genial a ideia que o garoto teve. É legal que essa série retrata muito bem isso, Genius, como eu falei, Albert Einstein chegando e conhecendo Planck, que já tinha grandes feitos, né, para a física. Albert ainda foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 e ainda fez diversos outros pequenos trabalhos. Após 1909, Albert passou a lecionar em diversas importantes universidades e assim ficou cada vez mais conhecido como um gênio, né? Em 1915, ele finalizou sua obra da teoria da relatividade geral. Einstein, ainda por ser de uma família de judeus, né, não praticantes, ainda foi perseguido por um grupo nazista e também ele era um pacifista. Ele chegou a morar nos Estados Unidos e contribuiu com a fuga também de diversos judeus lá da Alemanha. Ele ajudou falando diretamente com o governo americano e com o governo de outros países para conseguir retirar o máximo de judeus possível naquela época que os judeus estavam sendo aniquilados na Alemanha nazista. Como toda pessoa diferenciada, ele tinha suas peculiaridades. Ele teve relacionamentos muito conturbados. Teve um filho dele que teve diversos problemas, né, por conta, eu acho, da relação que ele teve com a mulher dele. Houve traição por parte dele, porque ele acabou tendo relações com uma prima dele. Então, mesmo assim,
Tem coisas que ele fez magníficas pela sociedade, não só pelos judeus e pelo povo dele. E além disso, ele pegou e numa época nos Estados Unidos ainda que o preconceito ocorria solto, ele dava aulas em universidades que eram só para negros, no caso. Então, pelo jeito, ele gostava de distribuir a semente do amor e ajudar as pessoas. Ainda tem boatos, né, que esse filho dele, na verdade, ficou internado durante... um dos filhos, né, ficou internado bastante tempo, se eu não me engano, o segundo. Ele foi internado bastante tempo num manicômio, porque ele tinha certos problemas, né, com a infância dele e de como foi que Albert, no caso, não deu atenção para os filhos. Aos 71 anos de idade foi descoberto um aneurisma em seu abdômen e ele se recusou a fazer a operação para retirar esse aneurisma. Ele disse que não queria utilizar-se de métodos para prolongar sua vida. Ele cuidou do seu testamento e, no caso, pediu um lugar tranquilo e sem lápide para que as pessoas não transformassem o seu local de morte em um ponto turístico. Albert morreu aos 76 anos no hospital de Princeton. Essa foi a vida de Albert Einstein, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, por favor, compartilhe com os amigos, não deixe de se inscrever no canal, isso vai ajudar a contribuir com o nosso trabalho. E se vocês quiserem mais vídeos como esses, escrevam nos comentários sobre quem vocês querem que façamos esses vídeos, que provavelmente nós vamos fazê-los. É isso, até a próxima e tchau, tchau.